Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando com mais uma bioação. E a discussão hoje é as respectivas leis que regulamentam remuneração do estagiário, carga horária desse estagiário, supervisor de estágio e obrigatoriedade. Então vamos lá. Primeiro a gente vai se atentar à lei de número 11.788, de 25 de setembro de 2008. A partir dela, a gente vai poder discutir algumas coisas, tá certo? Então, no artigo 1º, ela explicita que o estágio é um ato. Olha as 3 palavrinhas que vão aparecer aqui. É um ato educativo, escolar e supervisionado. A partir do momento que eu tenho essas 3 palavras, eu acho que a gente pode dar um direcionamento melhor para a nossa discussão. Então, a primeira pergunta é: será que esse aluno precisa mesmo de uma supervisão? Acredito que sim, e baseado na lei, sim, ele precisa de uma supervisão. Segundo o artigo 3, o artigo 3, capítulo 3, inciso 1º, o que é que ele fala? O estágio, como um ato educativo ou escolar supervisionado, deverá ter um acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino. Então, sim, ele precisa estar acompanhado, até porque, como é um processo educativo, ele está em processo de aprendizagem, ele precisa, sim, de um acompanhamento de alguém que o oriente, que tenha um norte e que já tenha uma experiência. Então, vamos para a próxima. A gente estava vendo o quê? As palavrinhas eram remuneração, carga horária, supervisor de estágio e obrigatoriedade. Então, vamos para o artigo 2 do capítulo 1 dessa lei, diz que o estágio poderá ser obrigatório ou não. Aí vai ser conforme a instituição, o projeto político-pedagógico. No nosso caso, que estamos no curso de licenciatura, sim, ele é obrigatório porque faz parte do processo de aprendizagem do professor. Ele precisa estar na escola para poder dar essa continuidade no aprendizado dele, né? Então, como é um curso de licenciatura, o estágio é obrigatório, segundo ponto, né? Da mesma forma, nessa mesma lei, a gente tem o artigo 3º que diz: o estágio, tanto na hipótese do inciso 1º do artigo 2º dessa lei, quanto a prevista no inciso 2º, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, o estagiário. Então, realmente ele não pode nem receber e nem contribuir de alguma forma com algum valor. Não há vínculo empregatício e não há troca de valores, não há essa parte financeira, não existe. Então, não há remuneração, que foi o tópico outro que eu tinha falado, né? Então, ficou remuneração, carga horária, supervisor de estágio e obrigatoriedade. Disse que era obrigatório porque somos um curso de licenciatura. Precisa ser supervisionado, sim, por alguém mais experiente. Remuneração, não há remuneração, já que se trata de um processo de aprendizagem, né? Não há remuneração, não há troca de valores. E carga horária, vamos descobrir o que é que precisa se a gente pode passar o dia inteiro na escola, ou se alguém disser, vocês precisam passar aqui o dia todo, vamos ver se a gente está ancorado em lei, né? Se a gente está protegido, acho que essa é a palavra. No artigo 10, capítulo 4 dessa lei que eu falei, né? Vamos lá para a lei, o número 11.788, de 25 de setembro de 2008. Lá no capítulo 4, que fala do estagiário, no artigo 10 ele diz que as atividades escolares não podem ultrapassar 4 horas diárias. Isso, atividade de estágio. 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso do estudante de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental. E não pode ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais no caso de estudantes do ensino superior. Então, a gente já entendeu que existe um limite de horário e não pode ultrapassar esse horário porque pode comprometer até o estudo do aluno, do estagiário em si, porque ele precisa ir para a universidade e voltar a estudar. Ele não pode passar o dia inteiro dando aula como se fosse um emprego e nesse estágio, né? E não estudando e acabar comprometendo os estudos de verdade na universidade, né? Então, acho que a gente conseguiu englobar toda essa discussão bem rápida e deu para entender um pouquinho, né? Espero que tenham gostado. Até mais!